Uma boa noite, paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa noite nós estamos gratos a Deus porque nós temos visto o agir do Senhor sobre a nossa vida. Se você parar para analisar, hoje nós estamos de cenário novo e isso é as mãos do Senhor ao nosso favor. Primeiramente eu quero render graças e honrar o nosso Deus que tem nos ajudado, nos direcionado. Também quero agradecer aos meus familiares, meu esposo, meus filhos, as minhas norinhas que eu amo de coração. Muito obrigado pelo apoio, pelo incentivo, por cada detalhe. E também aos meus amigos, irmãos em Cristo, porque nós não fazemos nada sozinho. E cada detalhe, cada utensílio deste quarto, deste lugar, tem o dedo de um irmão, de uma irmã, de um pastor, de um ajudador dessa obra. Eu quero louvar a Deus por sua vida e agradecer, e que as bênçãos do Senhor cerquem o seu lar, sua família, sua casa. Hoje nós faremos menção do texto bíblico que está em Salmos 92, porque a Bíblia diz. Vamos ver o que o Senhor nos reserva nessa noite para o nosso aprendizado. A minha Bíblia tem por tema assim: hino de gratidão a Deus. Salmo, cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O tolo não compreende, o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os que praticam a iniquidade serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios da seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Irmãos, que salmo maravilhoso. É um salmo de cânticos, é um hino de gratidão a Deus. E quando eu fui estudar sobre essa palavra, sobre esse texto, o que eu aprendo? Que aquele que adora o Senhor, aquele que é servo de Deus, ele tem motivos para agradecer ao Senhor. E bom é render graças a Deus. O tema principal desse salmo é o governo soberano de Deus. Aqui o salmista, ele entende, ele compreende que tudo está no domínio e no controle do Senhor. O sobrescrito deste salmo associa esse salmo a um cântico, ao culto de sábado no santuário. Ele está agradecido a Deus. E o sábado era o dia do descanso, o dia que o Senhor preparou para o homem. A Bíblia fala em Gênesis 1 que o Senhor cria tudo, cria os animais com a palavra, tudo ele cria, mas no sétimo dia ele intitula o dia do descanso. E quando a gente fala no dia do descanso, não quer dizer que a gente vai ficar só na rede, tomando água de coco, contemplando as maravilhas do Senhor. O dia do descanso é o dia que você se reserva a deixar o seu trabalho de lado, a deixar aquela pressão da rotina da semana, a um objetivo, a se encontrar com os seus irmãos na igreja, na eclésia, e junto prestar uma adoração coletiva ao nome do Senhor. Aqui o sábado significa não o sábado da folhinha do nosso calendário, mas o dia do descanso.
descanso. Nós que estamos aqui no Brasil, nós temos o nosso dia do descanso como domingo, o dia que nós amanhecemos, já vamos para a casa do Senhor. Algumas igrejas têm a escola bíblica dominical, culto de ensino ou culto matutino. À tarde, algumas igrejas têm os seus ensaios e à noite nós nos reunimos como família para o grande culto da família, onde jovens louvam, adolescentes, as crianças, as irmãs, os irmãos, os departamentos do grupo de louvor, e ali é uma festa. E para que a gente se reúne? Para somente adorar e bendizer a adoração ao Senhor. Aqui nesse salmo, uma coisa que me chama a atenção, a adoração é o foco desse salmo. E muitas vezes a gente meio que se perde. O que é adoração a Deus? É você expressar a Ele toda a tua gratidão. É você declarar palavras de elogios ao teu Deus. É você reconhecer a grandeza e a soberania dEle sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a semana que teve, e você engrandecê-lo, independente do que você possa estar passando. Porque nós adoramos a esse Deus grande e poderoso, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez por nós. Eu sempre vou falar isso, enviando o seu Filho naquela cruz do Calvário, para sofrer por nós uma morte de cruz que Ele não merecia, mas para que nós viéssemos ter acesso a Ele. A adoração, quando eu falo em adoração, aqui nesse salmo diz sobre celebração pela grandeza de Deus, por governar a criação, por sua bondade aos seus fiéis. Você nesse dia chamado hoje já reservou um tempinho aí para agradecer a Deus? Aí você pode me falar, mas irmã Ângela, eu tô passando por uma luta tão grande. Tô passando por necessidades financeiras, tô passando por lutas, guerras espirituais, eu estou passando por enfermidades na família. Ei, querido, ei, querida, e isso não quer dizer que o Senhor não está contigo. Ele está do teu lado, pronto a te socorrer, pronto a te trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de paz para a tua casa, para a tua família, para aquilo que tem afligido o teu coração. Mas o que Ele espera de nós é que nós venhamos reconhecer o nome dEle, é que nós venhamos bendizer e exaltar o nome do Senhor Jesus. Nessa noite, é o que eu quero colocar aí no teu coração, quero dividir aí com a tua família essa palavra. Outra coisa que eu aprendo aqui é palavras de adoração a Deus. Primeiro, render graças, engrandecer e bendizer ao nome do Senhor. Segundo, cantar louvores ao Senhor. O que é louvor? Louvor é elogio. É bem dizer ao nome dEle, anunciar e exultar as grandezas dEle. Isso é o que o Senhor espera de nós no coletivo. Muitas vezes quando nós nos reunimos, o Senhor não deseja que nós venhamos trazer aquelas palavras de murmuração, de derrota, não, mas animar o nosso irmão. E a nossa adoração é algo assim, irmãos, que ela influencia. Eu falo que quando nós estamos bem, aquele que está junto conosco, por mais que ele não esteja bem, ele passa a estar bem, porque é algo que influencia, é algo que exala, é algo que a pessoa sente o cheiro, sente a presença. E nessa noite o Senhor nos convida a trazer esse tipo de adoração dentro do templo. Esse é o significado da adoração, é coletiva. Detalhe, ela é acompanhada dos instrumentos de 10 cordas aqui. O salmista fala pela lira, pela harpa. Muitas vezes eu lembro quando eu vim para Jesus que o instrumento de 10 cordas que nós tínhamos no círculo de oração daquela época era aqui, ó, as mãos. E a gente batia as mãos e glorificava o nome do Senhor e fazia ali nas nossas mãos o instrumento. Hoje em dia nós estamos mais, avançados, temos instrumentos na casa do Pai, mas uma coisa que me preocupa, quais são as canções que nós temos entoado ao nome do Senhor? O louvor a Deus é diferente de uma canção normal. O louvor é para enaltecer e bendizer o nome do Senhor. O louvor não é aquela letra de autoajuda, não. O louvor é aquele hino que adora e bendiz, coloca o Senhor no lugar que Ele nunca saiu, que Ele sempre esteve, acima de nós, como nosso Senhor e Salvador. Então nessa noite eu quero que você também entenda quais são os louvores que você tem adorado e bendito o nome do Senhor. O que você tem preparado para a casa do Pai? Muitas vezes eu tô aqui no meu quarto e eu sempre procuro colocar um fundo musical,
mas que a letra fale ao meu coração e fale ao teu coração, porque muitos de nós somos movidos pela música, pelo bom louvor e adoração ao nome do Senhor. Nessa noite o Senhor vem nos advertir o que tem saído da nossa boca, canções ou louvores ao nome dele. O Senhor espera por nós ser louvado. Uma coisa que eu aprendo aqui dos versos 1 ao verso 5 é que o Senhor relata o povo que o adora. Ele declara que aquelas pessoas estão adorando pelos feitos, são agradecidos por aquilo que ele tem feito, tem operado no meio do povo. Do verso 6 ao verso 11, o Senhor fala aqui de um povo que conquistou, mas também fala dos inimigos do Senhor. E quando eu leio aqui o verso 11, muito assim, perturba muitas vezes o meu coração. Os meus olhos veem a derrota dos meus inimigos que me espreitam, os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que se levantam contra mim. E sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas vezes, por mais que o nosso inimigo tenha sido derrotado, nós não devemos fazer aquela algazarra, aquela gritaria, não. O nosso posicionamento é sempre se centralizar no Senhor e pedir: Senhor, guarda o meu coração, não ter o espírito vingativo dentro dos nossos corações. Muitas vezes nós passamos por situações que nós vemos literalmente o Senhor arrancando a cabeça do inimigo da nossa alma e levantando, nos concedendo a vitória, mas isso não pode mudar a nossa essência cristocêntrica, a humildade, o amor. Sabemos que para todas as coisas tem um fim. Nós sabemos da lei da semeadura e cada um colherá aquilo que plantou, mas a gente não deve jamais se alegrar com a derrota do nosso inimigo. Nós continuamos assim no foco, falando: Senhor, nos guarda, nos traz o livramento. Por quê, irmão? Porque o adversário, ele cai por terra, mas o justo, ele floresce como a palmeira. Olha que coisa linda, e cresce como o Líbano do campo. E eu estava estudando sobre florescer, significa aquele que é justo, ele floresce, que significa ele é notável, ele resplandece, a obra das suas mãos não é escondida, é notável, todo mundo vê. Por quê? Porque ele é bom? Não, mas porque o nome do Senhor é glorificado. Quando ele abre a boca sai virtude, aquilo que ele coloca as mãos prospera. E é esse o desejo do meu coração, do coração de Deus para mim e para a tua vida, que nós venhamos florescer para a glória, louvor e honra do nome do Senhor. Do verso 12 e 13 continua falando sobre florescer, mas aqui é um florescer diferenciado, é um florescer que tem vigor, é um florescer que é abundante, que extravasa, que influencia, que domina o lugar aonde ele está. Quando eu leio sobre o cedro e quando eu leio aqui também sobre o cedro e a palmeira, são árvores que o Senhor, ele preparou. A madeira, ela é boa, ela é eficaz. Eu estava lendo aqui uma parte da palavra do Senhor que fala justamente sobre isso, irmão. Olha que coisa linda, que a tamareira é um tipo de palmeira e o cedro, duas árvores imponentes. Elas eram extremamente valorizadas pelo povo do Oriente. A tamareira por seus frutos e o cedro por sua madeira. Irmãos, que nós venhamos ser valorizados pelos nossos frutos e pela nossa resistência. Eu sempre falo que é uma diferença entre a madeira e o compensado. A madeira é forte, mas o compensado com qualquer aguinha incha. Que nós venhamos ser madeira, que nós venhamos ser resistentes, que nós venhamos dar bons frutos, que o nome do Senhor venha ser glorificado através da nossa vida. E quando a gente ver algum dos nossos inimigos, aqueles que vieram para tirar as nossas paz, cair por terra, ser tombado, que o nosso coração seja preservado nele, que nós venhamos entender: o Senhor entrou na guerra, fez a vontade dele, mas eu vou continuar na minha posição. E qual é a minha posição? De adorador, daquele que glorifica, daquele que exalta e bendiz o nome do Senhor. Nessa noite eu quero deixar essa palavra ao teu coração. E diz mais o verso 14 para fechar: que na velhice ainda darão frutos. Para de falar que você tá velho, que você tá velha. Velho é o capeta, é o adversário da nossa alma. Você não é velho não, você ainda vai dar frutos pro reino, você ainda vai ser produtivo na presença do Senhor. E olha os frutos que você vai dar: você vai anunciar que o Senhor é reto, que ele é a tua rocha e que nele não há injustiça.
injustiça. Ei, querido, ei, querida, tá enfrentando algum tipo de injustiça? Fica tranquilo, pois o Deus justo está contigo e Ele te dará vitória nessa situação. Mas lembre-se, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E quando você ver o inimigo tombar, não se alegre por causa da tomba do inimigo, mas glorifique o nome do Senhor, porque Ele é fiel e Ele não desampara os seus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu te espero para o próximo salmo, que é o Salmo 93. Um beijo no teu coração, um bom final de semana, um bom culto no teu coletivo e vai lá, adora a Deus em espírito e em verdade. Boa noite!